Estimado amigo, amiga, amantes do conhecimento, da química, muito bem-vindo para a nossa sequência de videoaulas sobre ligações químicas. Nesta ocasião, neste capítulo, nós vamos entender o conceito da ligação química iônica e no próximo vídeo, então, resolveremos exercícios relacionados a este conceito de ligação química iônica. Bom, sabemos que esta substância química, ela existe na natureza, o cloreto de sódio, o sal de cozinha ou sal comum. Bom, e ainda bem que esta substância existe, porque a vida sem ela seria um pouco sem graça. Imagina, principalmente na questão do paladar, imagina a vida sem este sal, sem essa substância, sem esse tempero que dá um gosto maravilhoso às nossas comidas. Mas, claro, devemos pegar de leve, porque o excesso dela pode provocar algumas doenças relacionadas à pressão arterial. Bom, sabemos que o sódio e o cloro ligam-se, e nós precisamos entender, nós procuramos pelo menos entender. Por que procuramos entender? A ciência é isso, ela busca entender o comportamento da natureza para nós podermos tirar o máximo de proveito possível dela. E claro, sempre de uma maneira sustentável, não de uma maneira bestial, onde nós iremos apenas degradar e comprometer a existência de futuras gerações. Mas vamos lá. Qual é a teoria que nós temos? A teoria passa por esta explicação, este conceito, ligação química iônica. Vamos pegar aqui o sódio e o cloro. O número atômico do sódio é 11 e o número atômico do cloro é 17. 11 quer dizer que ele tem 11 elétrons no seu estado fundamental e o cloro tem 17 elétrons no seu estado fundamental. A distribuição desses elétrons, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, está assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Bom, se você não lembra o conceito de ligação de distribuição eletrônica, nas nossas videoaulas aí você pode buscar esta aula de distribuição eletrônica e relembrar este conceito para poder entender melhor esta lição, ligações químicas. E o cloro, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Observe aqui então que, vou fazer de outra cor, o sódio no seu último nível energético, nível 3, ele tem um elétron. E no seu penúltimo nível, que eu vou fazer com uma outra tonalidade, no seu penúltimo nível ele tem 8 elétrons, 2 mais 6, 8 elétrons. Já o cloro, no seu último nível energético, ele vai ter 2 mais 5, 7 elétrons. E da nossa aula introdutória, nós vimos o que chamamos de regra do octeto. O que essa regra do octeto diz? Que os átomos procuram ligar-se uns aos outros para adquirir estabilidade energética, o que eles alcançam quando assemelham-se aos gases nobres. Em qual sentido? No sentido de possuir 8 elétrons no seu último nível. Então, observe que o sódio tem 8 no penúltimo, 1 no último. O cloro tem 7 elétrons no último nível. Qual é a explicação, qual é a teoria que nós temos para o sódio e o cloro ligar-se? Vamos representar aqui como o cientista Gilbert Lewis representou. Nós temos aqui o sódio, no seu primeiro nível ele tem 2 eletrinhos, os elétrons representados por esses pontinhos. No seu segundo nível ele vai ter 8 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 elétrons, e no seu último elétron, no seu terceiro nível e último nível energético, ele tem 1 elétron. Já o cloro, ele tem 7 elétrons no seu último nível, 3, 4, 5, 6, 7. A explicação para esses dois átomos interagirem entre si e formar essa substância é esta aqui que nós temos. O sódio, ele vai ceder esse seu elétron para o cloro. Por que ele vai ceder? O que nós entendemos que, no conceito energético, é favorável ele ceder esse elétron para o cloro. Vamos fazer esse elétron aqui de vermelho. Ele ceder esse elétron para o cloro, e o cloro, que tinha 7 elétrons no último nível, passa a ter 8 elétrons, obedecendo à regra do octeto. E o sódio, que tinha 1 elétron no seu último nível, esse último nível deixa de existir, e o penúltimo nível passa a ser o último, com também 8 elétrons no seu último nível, ambos obedecendo à regra do octeto. Essa representação nós chamamos representação de Lewis, justamente em homenagem ao cientista Gilbert Lewis. Então, como entendemos que esses dois átomos interagem? Entendemos que o sódio doa o seu último elétron para o cloro, que por sua vez recebe esse elétron. E por que nós chamamos de ligação iônica? Porque nós temos uma videoaula aí na nossa sequência sobre ionização. Quando um átomo perde ou ganha elétron, ele torna-se íon. E esses íons podem ser positivos ou negativos. Então, nós temos neste conceito de ligação química iônica, nós temos duas representações que devem ser feitas nas atividades. A representação de Lewis, que é esta aqui, e o íon fórmula. Íon fórmula, ela é representada assim. 2 colchetes, aqui nós colocamos o sódio e aqui nós colocamos o cloro. Quando um átomo perde elétron, ele torna-se eletricamente positivo. Então, ele torna-se um cátion, um íon positivo, um cátion. E essa carga positiva é representada com esse mais sobrescrito ao símbolo do átomo. E o cloro, ele torna-se negativo porque ele recebeu um elétron. Quando o átomo ganha elétron, ele torna-se eletricamente negativo, por isso esta carga negativa, porque o elétron, ele é carga negativa. Então, esse é o conceito que nós temos para a ligação química iônica, onde um átomo doa elétrons para outro átomo. Esse tipo de ligação química, ela ocorre sobretudo com átomos dos metais alcalinos terrosos e da coluna do cloro, quando ligam-se com esses aqui. Então, quando esses átomos aqui, exceto o hidrogênio, quando esses átomos com este aqui ligam-se com esses, nós vamos ter então ligação iônica. Esses átomos da coluna 1, 2, 3A, eles vão ceder elétrons para os átomos da coluna 4A até a coluna 7A. Então, na próxima aula, aqui na aula da sequência desta sequência de videoaulas, nós vamos resolver exercícios relacionados à ligação química iônica. Um abraço e até a próxima aula.